E aí eu falei que eu ia dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente fala de carta de controle, que aí para aqueles que já estavam acompanhando a live aqui com a gente, eu fiz o meu mestrado em carta de controle em 2015, já faz um tempinho, e eu gosto muito dessa ferramenta para a gente falar sobre garantia de validade de resultado, tá? E dentro daqueles pilares, essa ferramenta de carta de controle, ela ficou muito, vamos dizer, no automático. A gente faz porque precisa fazer, mas muitas vezes a gente não entende o porquê está fazendo, né? E explicar o porquê às vezes nos ajuda muito, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você precise colocar no seu laboratório cartas de controle para fazer o monitoramento da validade de resultados. Joia? Aí, se a gente pegar, nós temos uma ISO 7870, é um exemplo, a gente tem várias outras referências de carta de controle, tá? Se vocês tiverem mais interesse sobre isso, manda aqui pra gente, que eu vou organizando mais informações sobre esse assunto, tá? Então, a gente tem uma ISO 7870 que fala sobre cartas de controle, de uma forma geral. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês é, vamos buscar o conceito, né? E aí a gente se depara assim, ó, eu peguei de lá mesmo. Definição de carta de controle. Gráfico de controle no qual alguma medida estatística de uma série de amostras é plotada em uma ordem específica para orientar o processo em relação a essa medida e para controlar e reduzir a variação. Bonito, né? Tá. Entendeu? Geralmente a gente não entende quando lê de primeira. E aí a gente precisa começar o processo de tradução do conceito. O que é tradução do conceito? Trazer ele para a tua realidade. O mais próximo da forma como você vai aplicar ele. Então, vamos lá. Dentro dessa definição da norma, a gente tem falando sobre amostras. Que amostras que nós estamos falando? São amostras de controle. Amostras de controle são amostras que eu conheço. Eu conheço porque eu vou interpretar aquele resultado. Para interpretar o resultado, eu preciso, no mínimo, conhecer os critérios, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma amostra fortificada, ela recebeu uma concentração e eu sei qual é essa concentração. Tudo bem? Ah, Tati, mas a amostra cega eu não conheço. E a amostra cega está lá no requisito 7.7 da norma. Olha, alguém conhece, porque alguém vai interpretar o resultado da amostra cega. Então, é neste sentido, tudo bem? Então, a primeira coisa, quando ele fala uma série de amostras, são amostras de controle, que eu vou escolher de acordo com cada método. Cada método de análise é importante algumas amostras de controle, ou uma ou várias, e a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Outra coisa, essas séries de amostras que são analisadas, elas são plotadas em ordem específica. Gente, que ordem é essa? É a periodicidade que você vai analisar essa amostra. É o tempo cronológico em relação à periodicidade dessas amostras. A carta de controle a gente usa para fazer um monitoramento contínuo. Então, desde lá da validação, da verificação do meu método, eu coloquei ele na rotina, eu preciso já incorporar essas amostras de controle para ir fazendo esse monitoramento. Porque cada amostra que eu analiso é uma amostra desconhecida. Eu não sei qual é o resultado que eu espero. Então, se eu não sei o que eu espero, como que eu vou saber se está tudo bem ou não? Né? Aí a gente vai adotando essas medidas de controle para a gente ir entendendo se o processo analítico está tudo bem ou não, tá? Outra coisa,
Ele fala sobre orientar o processo, porque a carta de controle, ela veio de controle estatístico de processo, que é o famoso CEP, muito utilizado em indústrias, né? E ele veio para o laboratório e alguns termos se mantiveram. E aí o que acontece? A carta de controle ela vem para orientar o processo. Qual é o processo para nós que somos de laboratório? O processo é o nosso método de análise, né? O que a gente está querendo monitorar ao longo do tempo. É o nosso método de análise. Pode ser outras coisas? Pode. Com certeza pode. Tudo depende do seu objetivo. Ah, eu quero monitorar a periodicidade de calibração dos meus instrumentos. Posso monitorar através de carta de controle? Posso também. E aí o seu processo passa a ser o seu equipamento, a performance do seu equipamento. Ah, mas de uma forma geral, nosso foco aqui de bate-pronto seria o nosso método de análise. Tudo bem? Aqui, ó, qual a periodicidade ideal para a utilização dessas amostras, das amostras de controle, né? A cada número X de lotes ou 1x na semana em dia fixo, por exemplo. Ai, adorei a sua pergunta. Muito obrigada. Então, o seguinte, não existe uma periodicidade X ideal para todo mundo. Mas, porque aqui a gente tem, ó, a gente lembra que eu falei que a gente tem algumas diferenças, né, com relação aos segmentos de atuação. Então, por exemplo, se você for da área ambiental, a gente tem bem preconizado, tanto no Standard Methods quanto em EPA, que são os principais métodos normalizados para nós, a gente tem a periodicidade de 5% das suas amostras. Então, a cada 20 amostras, você vai passar o seu controle. Mas, isso precisa ser interpretado, tudo bem? Por isso que eu falo que antes da obrigatoriedade, vem um pouco a importância que você dá para aquela amostra de controle. Por exemplo, se a gente está falando, exemplos, tá? Se a gente está falando de um método físico-químico, qualquer, da parte ambiental, e a gente tem essa informação de periodicidade nas referências normalizadas que nós seguimos, eu vou estudar como é a rotina do meu método. Se eu tiver mais do que 20 amostras diariamente, eu vou colocar os meus controles diários. Se eu tenho 20 amostras na semana, por que eu vou fazer os controles diários? Mas, de novo, não tem uma regra, tá? A gente está conversando sobre. Aí a gente tem o seguinte, olhando para o lado da importância. Qual é a amostra de controle que nós estamos falando? Se a gente está falando, por exemplo, de um método que tem curva de calibração, e eu vou utilizar essa curva de calibração para quantificar as minhas amostras, concorda que ela é muito importante? Porque qualquer desvio que eu tenha nessa curva vai refletir diretamente na quantificação das minhas amostras. Então, a conferência dessa curva de calibração, a checagem dessa curva de calibração, por mais que tenha-se a obrigatoriedade, é muito importante. Então, antes de qualquer análise por curva de calibração, a gente sempre recomenda que seja feita a checagem dessa curva. Então, vale a pena a gente fazer o quê? A gente tem o processo que é o nosso método de análise, certo? Nesse método de análise, além desse método de análise, a gente tem o conceito de todas as possíveis amostras de controle, né? O que são, para que serve, entender como faz. E aí, o que acontece? Eu vou linkar. Nesse meu método de análise, é importante eu ter um branco para acompanhar o processo de contaminação. É importante eu ter uma amostra fortificada, porque a minha matriz é muito crítica. É importante eu ter a checagem de curva, uma vez que essa curva é utilizada
para poder fazer a quantificação das minhas amostras. Então, eu vou fazer o link. Para esse método de ensaio, é importante que eu tenha essa e essa amostra de controle. Como que eu vou definir a periodicidade? Para cada segmento, a gente tem uma padronização, beleza? Essa padronização, essa recomendação que a gente tem dos órgãos, dos métodos normalizados, a gente pode levar em consideração e já fazer a tradução para a sua rotina de trabalho. Deixa eu ver aqui, que está falando de checagem de curva. Checagem de curva pode ser realizada por um cheque e lançada em carta de controle? Não só pode, como deve. Adorei. Lembra que praticamente todas as amostras de controle, elas podem ser monitoradas através da carta de controle, tá? Lembra que esse é um bate-papo inicial. Eu tô anotando aqui tudo que não vai dar tempo de eu falar, para a gente poder dar continuidade na sequência, tá? Então, para a gente definir... Oi, dona Adelina, tudo bem? Para a gente seguir com esse processo de identificar qual é a periodicidade, eu preciso entender como é a sua frequência de análise e fazer o confronto com qual amostra de controle a gente está falando. Porque o que acontece? Na qualidade analítica, assim como muitas coisas na vida, é compromisso-benefício. Se você olhar para a sua batelada de análises, se você não organizar muito bem esse processo, você daqui a pouco vai estar fazendo mais amostras de controle do que amostras reais, né? Amostras desconhecidas. Então, a gente sempre precisa equilibrar essa balança para ter resultados válidos, porém, a cada vez que você faz uma amostra de controle, você não está fazendo uma amostra desconhecida, né? Uma amostra de cliente. Então, a sua produtividade cai. Existe uma balança aí para a gente cuidar. Por isso que é importante a gente olhar a amostra de controle, a importância que ela tem para o meu método de análise, a fim de garantir essa validade de resultado, entender qual é a frequência de análise desse método e aí sim definir qual vai ser a periodicidade de cada um. Porque a gente, para um método, a gente pode ter amostras de controles que são fundamentais e precisam ser analisadas antes de qualquer amostra desconhecida, como os cheques de curva, por exemplo. São fundamentais, uma vez que a partir dele você dá o aval de que aquela curva está válida. E aí, na sequência, as amostras vão passar pela mesma curva que você viu que estava ok. Amostras em duplicata. Analisar 2 vezes a amostra. Ah, Tatiana, isso não é importante? Gente, toda a amostra de controle, ela é importante. A gente só precisa definir qual é o objetivo. O que você quer ver com aquela amostra de controle. Se eu quero validar uma curva de calibração, ela tá ok, eu posso usar... Concorda que ela é muito importante para o seu processo? Aí a gente tem duplicata de amostra. É importante sim, mas será que eu preciso fazer todo dia uma duplicata? Depende. A duplicata ela pode ser muito importante para um método de ensaio X, tanto quanto o cheque de curva é para um método Y. Depende. Beleza? Bom, aí voltando lá nos nossos pilares da qualidade analítica, a gente tem, quando a gente foi buscar o conceito de carta de controle, a gente tem lá também que ele é um gráfico. Olha que coisa importante. Se ele é um gráfico, eu preciso vê-lo. É monitoramento contínuo ao longo do tempo de uso daquele método e é muito importante eu visualizar o gráfico. Tá? E aí a gente tem a informação quando a gente vai buscar esses conceitos que não existe um único tipo de carta de controle. Existem vários tipos de carta de controle. E eles estão relacionados diretamente ao tipo de amostra de controle que você vai trabalhar e o objetivo desse monitoramento. Porque senão você acaba fazendo uma carta de controle só para o auditor ver
e não monitora nada, né? E aí o que acontece? Quando a gente vai buscar esses conceitos e fazer essa tradução para o laboratório, eu preciso, uma vez que eu tenho o método de análise, eu tenho definido quais as amostras de controle que eu vou usar para esse método, eu defini a periodicidade, de acordo com o objetivo e importância de que cada amostra tem para aquele método, e eu vou escolher qual é a melhor carta de controle para a minha amostra de controle. Tudo bem? A carta de controle mais conhecida, que eu acredito que todos que estão aqui e já trabalharam com carta de controle, é a carta de Schwartz. Para quem ainda não conhece, ela é uma carta que a gente tem a linha central, que é uma média de um grupo que a gente chama de etapa preliminar, que é a etapa de construir uma carta de controle, tá? Então, a gente tem dados reais, um conjunto de 20 observações, e a gente tira a média. Muito cuidado nessa etapa, tá? Essa etapa de definir a sua média, que vai ser a sua linha central da carta, ela precisa estar fiel à forma como esse método e as suas amostras de controles vão ser usadas na rotina. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Essa etapa preliminar, que a gente vai construir a carta, lembra que a gente vai usar essa carta ao longo de uso do método, na rotina. Então, eu preciso de um período preliminar que represente esse uso, tá? O que acontece é que algumas vezes o pessoal quer ganhar um pouquinho de tempo ou por N outros motivos, e a gente tem que o pessoal vai lá e faz as 20 amostras de controle e eu leio uma seguida da outra. E aí a minha média vai ficar pequenininha, a minha média vai ficar legal, o meu desvio padrão vai ficar pequenininho, e a construção dos limites da carta de Schwartz, como que funciona? É a média, 2 vezes desvio padrão, média mais 2 vezes desvio padrão, média mais 3 vezes desvio padrão. E inferior a mesma coisa, média menos 2 vezes desvio padrão, média menos 3 vezes desvio padrão. Essa é uma construção da carta de Schwartz, tá? Construção padrão dela. E aí, o que acontece? Tanto a média, que vai ser a nossa linha central, quanto os meus desvios padrões, eles vão ser de acordo com esse conjunto de 20 amostras do meu período preliminar. Tati, por que 20 amostras? Porque quando a gente fala um pouquinho de... A carta de Schwartz não deixa de ser uma ferramenta estatística que a gente usa, tá? Como os limites são definidos a partir de desvio padrão, como eu comentei com vocês, a gente precisa de uma representação de um desvio padrão ao longo do tempo. Vamos dizer assim, ó, entre aspas, uma constância desse desvio padrão, que ele sofra mínimas variações dali para frente. E isso, estatisticamente, é um grupo de 20 observações. Aí a gente passa a ter uma constância desse desvio padrão. Fazendo dessa forma, a gente tem a construção mais sólida de uma carta de controle, tá? Definir os limites, eu vou passar a utilizar ela na rotina. E por que eu falo para tomar cuidado nessa etapa de construção? Porque é muito comum a gente ver uma carta de controle ser liberada para uso na rotina, sendo que a gente tem já uma montagem equivocada. Por exemplo, eu vou fazer uma carta de controle de Schwartz para um padrão de checagem de curva, e esse padrão é de 10 ppm, miligrama por litro, tá? Eu vou fazer vou utilizar, aplicar essa amostra de controle todos os dias, então o meu período preliminar eu vou construir dessa forma também. Então, eu vou precisar de 20 dias. Sim, vou precisar. Esse meu método, ele vai ser usado por mais de um analista? Vai ser usado por mais de um analista. Então, é importante que esses analistas, que hoje estão treinados para usar esse método, estejam contemplados no meu período preliminar de construção da carta. E na hora que eu faço esse conjunto de dados, de 20 amostras, eu tenho uma média. Eu observo uma média
de 18. E vida que segue, né? Gente, o que acontece? Se eu levar para minha carta de controle uma média que deu 18 e na rotina eu estou trabalhando com a amostra de controle de 10, eu posso ter problema. Porque na hora que, na rotina, se essa amostra de controle der 10, ela pode ficar fora da sua especificação, dependendo do seu critério, né, de aceitação, dependendo de como ficou o desvio padrão desse conjunto de 20 observações. Fica claro isso? E aí a gente acaba reprovando algumas amostras de controle na rotina, porque ela não encaixou na carta de controle, mas a carta de controle foi construída errada, sem um critério para liberar ela para lá, né? Para lá que eu digo para a rotina, certo? Então eu preciso ter muito cuidado na hora de construir uma carta de controle, para entender se ela está coerente, né, e estatisticamente aceitável para eu liberar para a rotina. Caso contrário, eu preciso entender, será que o meu período preliminar não foi construído errado? Tem uma outra coisa que acontece bastante também. A gente lembra que a gente precisa de tudo muito rápido no laboratório, né? E aí o que acontece? Então eu preciso liberar logo a carta de controle. Então hoje mesmo eu, Tatiana, já vou lá, vou fazer uma amostra de controle de 10 miligramas por litro e eu vou ler essas amostras 20 vezes e vou construir essa carta de controle e tá resolvido. Cuidado. Isso é um tiro no pé muito grande. Porque aí o que acontece? Se eu for ler, eu tô vendo só desvio de leitura, né? Não tem desvio de preparo, não tem desvio de analista, não tem desvio de nada, a não ser a leitura da mesma coisa num curtíssimo espaço de tempo. A chance do meu desvio ficar muito baixo é muito grande. Desvio muito baixo vão ter limites de atenção e controle muito estreitos. E aí pode ser que você não sustente isso na rotina, porque o período preliminar não foi construído de acordo com a realidade de uso do método. Porque lá no uso do método eu vou ter dias diferentes, eu vou ter véspera de feriado, eu vou ter profissionais diferentes, eu vou ter N variações que eu não tive na construção da carta. E aí vai ficar com aquela situação. Eu ploto o cheque de curva, dá fora. Eu ploto o cheque de curva, dá fora. E aí você acha que é o seu controle e não pode ser a construção da sua carta, tá? Deixa eu ver mais uma questão aqui. Tati, Standard Métodos tem uma tabela de controles aplicáveis para cada método. Mesmo usando o método Standard, o laboratório pode determinar os controles que ele quiser? Cuidado! Lembra o seguinte, quando a gente tem um método desenvolvido, essa flexibilidade de escolha de amostras de controle é maior, tá? Quando eu sigo um método normalizado, é muito importante considerar os controles aplicáveis a ele, como o Standard traz. Então, se você está trabalhando lá com os métodos físico-químicos, métodos normalizados, segue ele na íntegra, dê uma atenção para minimamente você aplicar aqueles controles. Se você sentir necessidade de mais, um adicional, um extra, para monitorar algo que é importante para você no laboratório, aí sim você pode inserir novos controles, tá? É uma dica. Beleza? Bom, e aí, pra gente só fechar aqui o exemplo da carta de controle, mas a gente tem então a tradução do conceito para a realidade do seu laboratório. Você vai entender, beleza, eu vou fazer a carta de controle para o método de análise X, para essa amostra de controle Y, com essa periodicidade, usando a carta de controle de Schwartz. Beleza? Tá definido. Essa carta de controle, ela está onde? A Schwartz. Você vai ter que montar ela no Excel ou ela já está disponível num software? Não, vamos trabalhar com Excel. Então, vamos procurar se a tradução do seu conceito está ali na sua ferramenta, na planilha de Excel.
É muito importante, só uma dica na parte de carta de controle, a gente ter o campo de observação e análise crítica, tá? Para a gente ir apontando ali mesmo quais são as ações que eu estou tomando e se eu tive alguma observação na rotina que fez com que aquele resultado ficasse mais próximo ou fora do limite, tá? Ajuda bastante nas tomadas de decisão, beleza? Depois que fiz isso, eu vou formalizar o processo, que é passar para quem vai executar o passo a passo. Então, e aí isso pode ser feito de N formas, tá? É o momento que a gente coloca o como deve ser feito. Então, um exemplo. A gente tem um exemplo no qual a gente pode ter um procedimento documentado que explica, que traz os conceitos. O que é a carta de controle, definição das amostras de controle que você vai aplicar no laboratório, como interpretar uma carta de controle é muito importante, tá? Para você tomar as ações, você precisa saber o que é a carta, que é o gráfico, tá te mostrando, tá? A gente vai ter outras oportunidades de falar sobre isso. Então, eu vou descrever todos os conceitos já traduzidos para a realidade do meu laboratório. Depois, em cada método de análise, eu posso já trazer o controle de qualidade e explicar, olha, para esse método de análise, a gente faz essa amostra de controle que é feita desta forma, nesta periodicidade, e esse resultado é plotado na carta X, que é um software ou uma planilha. Então, eu vou detalhar tanto o conceito quanto como deve ser feito, tá? E eu vou trazer qual é a ferramenta, qual é o registro que a gente vai fazer essa observação. E por último, colocar em prática. Só que geralmente não é a gente que coloca em prática. Então, a gente precisa passar para quem vai executar a importância e obrigatoriedade desse processo. Senão, a gente não convence para que a outra pessoa faça. O outro precisa saber a importância do que ele está fazendo, para aí sim a gente ter sucesso na execução diária, semanal, por hora, depende. Tudo bem? Bom, é isso que eu queria passar para vocês nesse bate-papo. Só repetindo então, a gente trabalha com qualidade analítica focada em 4 pilares, tá? O primeiro é o conceito. Buscar as definições, traduzir as definições para o seu laboratório, para a sua realidade, entender o que é aquilo que a gente está falando. Segundo pilar, ferramenta. Então, você vai trabalhar com um software, entenda o software e faça a fusão do conceito com a ferramenta. Porque muitas vezes você precisa configurar um software, tá? E aí vai precisar do conceito para isso. Ou, se são planilhas, se elas já estão prontas, procura entender se o seu conceito está ali dentro, se o conceito que você buscou está ali dentro, ou se você vai construir, aí sim você vai precisar mais do conceito para poder criar essa ferramenta, tá? Terceiro pilar, processo. Como que você vai sistematizar o modo de fazer, tá? Para que as pessoas possam, no quarto pilar, executar, fazer o que está naquele processo, tá? Então, são dicas de 4 pilares que a gente aplica bastante aqui. Espero que ele ajude vocês, tá? Eu recebi várias perguntas. Eu tô montando para a gente ficar com uma conexão, né, em relação aos assuntos, porque como eu falei, é muito vasto. Então, nesse primeiro momento eu quis apresentar esse geral para vocês. E aí eu já vou preparar aqui o próximo assunto dentro desse mundo de garantia de validade de resultado. Tudo bem? Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui nessa quarta-feira. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se tiverem mais dúvidas, curiosidade, alguns assuntos que vocês passam no laboratório e queiram compartilhar aqui com a gente, para a gente poder conversar um pouquinho sobre, fiquem muito à vontade nas nossas redes, pode mandar,
tá bom? Gente, muito obrigada. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!